Que Deus abençoe a todos os meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, nós vamos apenas comentar algumas coisas, relacionadas ao que vem acontecendo nesse último tempo, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, Coisas horríveis. Alguém já está pregando que o irmão Berna disse, é verdade que, em meio a um grande alvoroço, em meio a uma grande confusão, o Senhor Jesus há de vir buscar a sua noiva eleita. Pois bem, queridos, lembrando que a evidência do Espírito Santo é fé, uma fé viva, perfeita, sem sombra de dúvidas na mensagem da hora e do dia, mas ele faz-nos olhar também. Ele diz: como você sabe se tem o Espírito Santo ou não? Você olha para a tua vida, veja o que você fazia, o que você faz, veja como você pensava, como você pensa, veja o que você falava, o que você fala, veja o que você desejava e quais são os seus desejos agora. Você entende e eu também entendemos, juntos, que houve uma metamorfose na nossa vida. Houve uma mudança. Não temos desejo de adulterar, de roubar, de mentir, de prostituir, de enganar, de jogar. Nenhuma desejo de fama, dinheiro, glória. Não temos esses desejos. Tudo isto para nós acabou, desvaneceu, terminou. Nosso desejo é dia a dia estar em contato com o Senhor no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, rendendo-lhe graças em orações no espírito, porque não é toda hora que podemos estar orando, e se pudermos, às vezes não temos, A gente ora mais no espírito no decorrer do dia. Você deita pensando no Senhor Jesus, acorda pensando no Senhor Jesus, se alimenta orando ao Senhor Jesus, sai para suas viagens orando ao Senhor Jesus. Enfim, você vive diariamente 24 horas quase ininterruptas, na presença de Deus. Eu creio que isso é agradável a Deus. Pois bem, esse é o programa Culto em Seu Lar. Pastor Ezequiel Rodrigues Pineda, residente em Ourinhos. Hoje teremos culto de oração a partir das 19 horas e 30 minutos. Eu quero ler uma escritura, antes, porém, gostaria de pedir que você dê o seu like, inscreva-se no canal, pois pretendemos continuar. Eu não faço muitos vídeos, porque eu quero que se entenda bem o que eu disse. Eu não quero fazer um vídeo atrás do outro, Fazer um, faço outro, e que Deus me inspire sobre cada um deles que eu for fazer. E nesse momento eu quero ler a Bíblia em Lucas 17, versículo 1 e 2, acerca dos escândalos, que nosso mestre disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos. Mas Jesus diz: ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos ou destes pequenininhos. Que o Senhor abençoe sua palavra, que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor visite os lares neste momento, em nome do Senhor Jesus. Certa feita ouvi um ministro dizer que eleito não se escandaliza, mas Jesus, ele referiu-se aos pequenininhos, aos seus pequenininhos. E quem são os pequenininhos? Propriamente os filhos
e filhas de Deus. Então, se você ou eu causar escândalo, nós podemos fazer tropeçar um pequenininho de Jesus. Perfeitamente. E teremos que dar conta daquela alma. Como aconteceu aqui na cidade de Ourinhos, uma de nossas jovens muito fiel à mensagem foi trabalhar na casa de religiosos. E esses religiosos lhe fizeram a cabeça e a levaram para a denominação. E um pastor companheiro meu aqui de Ourinhos, até meu parente, ele disse a este homem, este líder religioso: você terá que dar conta da alma desta jovem, porque ela estava na verdade, e você a seduziu para uma denominação. E na verdade este homem causou escândalo em sua denominação, inclusive morreu também. Não estou dizendo que seja por causa da moça, mas é melhor não mexer com o eleito. Mexer com o eleito e com a eleita é como mexer com as águiazinhas que estão em um Pentecoste. O que diz o Mombrana? A águia-mãe desce numa velocidade de raio, seja lobo, raposo, o que for, ela rasgará ele com o bico e as suas unhas potentíssimas para defender seus filhotinhos. Da mesma maneira, melhor não mexer com o eleito, porque Deus olha pelo eleito. E os anjos do Senhor, os anjos dos eleitos, aquele anjo que o acompanha, sempre está na presença de Deus. Não é verdade? Inclusive espancamento a crianças, isso é horrível. Eu vi um pregador dizer que se você espanca uma criança, você fere o seu anjo. Mas hoje não só espancam, como matam crianças, tiram a vida de crianças. Para mim, o ser humano está se tornando pior do que um animal. Porque uma mãe que gera um animalzinho, uma leoa, ela briga com enormes leões para que não devorem seus filhotinhos. Ora, se uma mãe mata um bebê, mata sua criança que saiu do seu próprio ventre, olha, é pior do que um animal, né? É uma besta fera que deve ser enjaulada, enclausurada e nunca mais ter oportunidade de ter filhos, porque isso é horrível, gerar para matar. Deus nos gerou, Deus nos trouxe ao mundo para cuidar de nós, para zelar de nós. Deus tirou Israel de dentro do Egito para alimentá-los no deserto, para trazer maná, pão de anjos, para dar-lhes água da rocha, que é Cristo, para lhe dar cordonizes. Pensa a carne de uma cordoniza assada, cozida, frita, seja o que for. Que coisa mais deliciosa. Então Deus, na sua manifestação de Pai, Ele cuidou de Israel. Sequer deixava Israel morrer por insolação. De noite, Deus não deixava Israel nas trevas. Aleluia, na escuridão. Ele vinha na forma de coluna de fogo para guiá-los pelo caminho para que não se perdessem. Então Deus é um Pai maravilhoso, é um Pai cheio de glória, é um Pai cheio de compaixão, sabe? Eu vou te dizer uma coisa aqui com caridade e amor. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia, meu irmão, minha irmã, porque só tem um pecado que não tem perdão, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todavia a Bíblia diz: os adúlteros não herdarão o reino de Deus, nem os sodomitas, nem os avarentos, nem os ladrões, nem os maldizentes e assim por diante. Então vamos observar estas coisas, não é?
e fazer menção delas. Não escandalize. Não seja mais um a escandalizar a obra. O profeta veio, exerceu o seu santo ministério e não causou nenhum escândalo, nem mesmo em dívidas. Alguém tem alguma coisa para acusar o profeta de Deus. Porque quando eles tiveram dívidas que não puderam pagar, eles trabalharam 8 dias recolhendo espigas de milho para sair daquele lugar sem dívida, para que o evangelho, minha esposa, não fosse maldito, não fosse blasfemado. O profeta, minha esposa, tinha essa qualidade de caráter, e a qualidade de caráter que esse seu esposo quer. Esse era um homem pio de Deus. Viver para minha esposa, para os meus filhos, viver para a igreja do Deus vivo, em primeiro lugar, viver para o Senhor. É claro, né? Dedicar todo o meu corpo, dos pés à cabeça. Sim, dedicar meu corpo em santificação, em consagração. Porque a Bíblia diz, segui a paz com todos, isso é maravilhoso. Eu gosto de paz com todos. Por que seguir a paz com todos? Porque é bom ter paz, é bom viver em paz. Mas a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode ter paz, mas pode não ter santificação. Então você tem que ter paz, mas tem que ter santificação também para poder ver o Senhor. Mas acerca de escândalos, me veio um pensamento aqui de 3 a 4 coisas que acontecem quando surgem os escândalos. Eu já passei por muitos, vi até mesmo gente morrer, vi até mesmo gente partir em escândalos que houve, divisões, separações, porque quando há escândalos, as famílias sofrem, a igreja sofre. O irmão Brana diz, ainda li hoje na mensagem, se o problema é o pastor, tira-o para fora e coloque o outro no seu lugar. O problema é que os pastores se assenhoraram da igreja de tal jeito que eles sentem-se. Se não falam por palavras, pelas atitudes manifestam. Eles sentem-se donos da igreja, donos do rebanho. Não é porque um pai de família construiu uma linda casa que ele pode destruir aquela casa. Ele tem que entender que ali tem família dentro agora. Não é porque alguém levantou a obra, espalhou a obra, ganhou milhares de almas, que pode fazer o que quer no fim da vida, ou no fim do ministério. Não, deve ser como no começo. Santo, santo, santo ao Senhor, puro, limpo, moralmente falando, espiritualmente falando, financeiramente falando, socialmente falando. Deve ser como no começo, não deve haver um relapso ou um relaxo nesse sentido. Então, começou certo, termine certo. O profeta começou certo, terminou certo. Eu creio que comecei certo, pela palavra revelada da hora. Eu quero terminar certo. Eu quero até o fim da minha vida, nessa jornada, pregando a mensagem, defendendo a verdade, a bandeira da doutrina apostólica e profética. Quero defender a Bíblia entre a vida e a morte, as mensagens deste profeta. E quero ser leal. Porque quem não é leal com Deus, muito menos será leal com os homens. Por isso que há traições, divisões, separações. Veja os homens andam 40, 50 anos juntos, de repente brigam, se separam. Um para o lado, outro para o outro, maledicência daqui, maledicência dali. Irmão levando irmão na lei, sendo que a Bíblia proibiu que se leve irmão na lei. Vocês sabem disso. Paulo pediu que se julgasse o caso entre os crentes, entre os cristãos. Se houvesse litígio entre os cristãos. Mas não, leva o irmão na lei, processa, tira dinheiro do irmão, afunda o irmão que já está afundando.
Quando o irmão Brana diz a atitude de um cristão não é jogar mais terra em cima de quem está afundando. É claro, se aquela pessoa quer sair, porque o irmão Brana usa a expressão, irmão, estenda a tua mão e eu estenderei a minha para ti e te ajudarei a sair dessa situação. Mas isso é se a pessoa quer sair e não quer ficar reincidindo. Porque aí torna-se costumeiro escandalizar, pecar, trabalhar com a carne em vez de trabalhar com o espírito, trabalhar com a mente natural, física, humana, em vez de trabalhar com a mente de Cristo. Então é isso, meus amados. Escândalo é uma coisa horrível. Já passei por vários. Eu e minha esposa estamos hoje na mensagem, porque por cada escândalo que passamos, eu falei para ela, deixemos o homem e sigamos com Cristo. E eu estava certo, porque o profeta diz, fique com o homem, enquanto o homem estiver com a palavra. Quando o homem deixar a palavra, deixe o homem e siga com Cristo. Esse é o conselho do Elias. Deixe o homem e siga com Cristo. Já é um erro você se firmar num homem. Porque o irmão Brana diz, quando você fixa os seus olhos num homem, mesmo não querendo, Deus o fará cair, para que você tire os olhos do homem e coloque os olhos em Cristo. E o irmão Brana diz, não diga obrigado a nenhum homem, porque quanto melhor você pensar que há no homem, não haverá. Diga obrigado a Deus, agradeça ao Senhor pela tua vitória, pela tua vida, por você estar de pé, nessa hora que há tantas quedas, tantos escândalos, tanta sujeira, tanto roubo, tanta omissão quanto ao pecado. Defesas, pessoas defenderam o pecado em vez de defender a justiça. A Bíblia diz que o amor folga com a justiça, folga com a verdade, o amor não folga com o pecado. Mas eu estive anotando aqui coisas que acontecem quando há escândalos. E de onde vêm os escândalos? Ora, o mundo é podre. As denominações, desculpe, irmãos, é o que mais causa escândalo no mundo. Hoje a palavra crente tornou-se um sinônimo de zombaria, de crítica. Porque tem crente que fuma, que bebe, que rouba, que adultera, que mente, que prostitui. Tem crente que rouba a mulher do outro. Tem crente que rouba a igreja. Tem crente que quer tomar o rebanho do outro, quer se apossar da igreja do outro. É horrível. Esse espírito é mau. Estive em Santa Catarina esses dias, atendendo minha filha e meu neto para batizá-los em nome do Senhor Jesus. Eu ia ter culto com eles lá uma vez por mês, mas eu e eles resolvemos que eles devem congregar com o pastor de lá. E quando quiserem vir aqui me visitar, as portas estão abertas. E nos acordamos, fizemos acordo nesse sentido, e assim vai ser, se Deus quiser. Congreguem lá, tem um homem de Deus para arrebanhá-los. Eu tenho meu neto mocinho, que precisa de companhias de mocinhos e mocinhas. A gente deve ter um consenso, entender melhor as coisas. Pode que no momento você parta para uma coisa errada, mas pare, pense, medite, escute, veja se aquilo está certo. Se estiver errado, volte atrás. Não é feio voltar atrás. É feio fazer as coisas erradas e continuar fazendo-as. Cito novamente a Bíblia. Aquele ou aquela que confessa seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia, mas os que esconde virá cair no mal, e o mal está aí. Uma hora o que é feito debaixo do telhado se torna público. Agora eu vou dizer o que o irmão Brana disse, e daí aquele dia? No telão do juízo final, quando aparecerá tudo que nós fizemos, se não pedimos perdão, se não nos consertamos, se não nos arrependemos. Se pedimos perdão, nos arrependemos, nos consertamos, o sangue apaga. Mas o sangue não é uma propiciação para pecar. Não.
O sangue é a propiciação para pecadores arrependidos, para homens que caem e falam: Senhor, me dê mais uma chance, me dê mais uma oportunidade, me arrependo do que fiz, como Sansão fez, somente uma vez mais, Senhor, para que vingue os meus olhos dos filisteus, porque ele errou com Dalila, ele errou com outras mulheres, o sexo derrubou, e por fim ele teve os olhos vazados, mas mesmo ali naquela situação lamentável, ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe ouviu. Não é certo? O Senhor te ouvirá. Se você cometeu coisas erradas, se arrependeu, pranteou, pediu perdão a quem você deve, creia no poder do sangue. Creia que você recebe perdão. E você sentirá o levantamento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Novamente o Espírito Santo vindo a você e te dando a alegria da tua salvação, como deu a Davi de novo. Davi não perdeu a salvação, diz o irmão Brana. Ele perdeu a alegria da salvação e perdeu a presença de Deus. Mas ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não é certo? Por quê? Se continuarmos pecando, vamos perder a alegria da salvação, vamos perder o Espírito Santo e por fim, se morrermos pecando, eu não te dou certeza, nem para você nem para mim. Se morrermos pecando, eu não sei se há vida eterna para nós. Eu não sei se teremos direito à vida eterna se morrermos pecando, fazendo mal e praticando erro, injustiças, não se consertando e não se arrependendo. Eu não sei se haverá oportunidade de vida eterna. Pois bem, eu queria falar 3 ou 4 coisas que acontecem quando nós estamos. A primeira coisa, você vai ter um povo que vai se posicionar, tomar decisão pela palavra, custe-lhe custar. Perdi igrejas, perdi povo, perdi dinheiro, perdi condução. Irmãos me deram condução e Deus foi me dando gente novamente. Aí eu não era mais pastor do sistema, eu era um pastor nas mãos de Jesus Cristo. A melhor coisa que existe é ser livre. Não pense aqueles que agora estão se sentindo livres, que pode desfazer de nós, que já nos sentimos livres desde 1998. Não pense que vocês são melhores do que nós, não. Vocês estão começando a caminhar. Nós já estamos há 22 anos no caminho. Livres de enredo, de papismo, de domínio humano, de domínio balanita, de domínio nicolaíta. Nós já estamos há 22 anos longe disso. Já avançamos o bastante para voltar. E não pense que uma cidade do Brasil é o centro da mensagem. O centro da mensagem é Cristo. E não pense que um homem no Brasil é tronco. O tronco é Cristo e nós somos as videiras, as varas que produzem frutos para a vida eterna. E são limpas cada dia mais para que produzam mais frutos. Mas aquelas que não produzem frutos são cortadas e lançadas no fogo. Então vamos examinar nossas vidas. Então tem aquele grupo que toma a decisão certa com a palavra, custe o que lhe custar, perca dinheiro, perca rebanho, perca, você entendeu, muitas coisas, parentes, mas eles ficam com a verdade. Esses são os verdadeiros cristãos. Esses são os eleitos genuínos. Judas se vendeu por 30 moedas. Um eleito verdadeiro não se vende por bilhões, por trilhões. O eleito não se vende por nada. Ele não troca a sua salvação por nada. Então esses são os verdadeiros eleitos. Aqueles que custe o que lhes custar até a própria vida, eles permanecem ao lado da palavra e vão em frente. E vão batalhando e Deus vai cuidando deles. Deus vai suprindo. Deus vai levantando pessoas. Deus vai lhe dando todas as suas necessidades, suprindo todas as suas necessidades, dando tudo que ele precisa para exercer o ministério.
Agora tem o segundo grupo que eu marquei aqui, tomam decisão, fazem frente por causa de dinheiro, fama e vontade de ser maior do que a pessoa que causou escândalo. Políticos, eu sou melhor, eu faço melhor, eu sou mais grande. Ele é imperfeito, eu sou perfeito. Se sente os todos poderosos. Não é assim que funciona, não. Não é desse jeito que funciona, não. Vamos tomar cuidado, porque hoje estamos nessa condição, pela graça de Deus. Mas Deus mantém a sua mão de misericórdia para que amanhã não estejamos na condição que muitos estão hoje, caídos por causa de mulher, caídos por causa de dinheiro, caídos por causa da fama, da glória humana, de império, de homens que formam império para si mesmos, e esquecendo que o dono da igreja é Cristo Jesus, nosso Senhor, o único proprietário da igreja, da noiva eleita. A palavra é Jesus Cristo, que a comprou com seu sangue derramado na cruz do Calvário, dizendo: Pai, tudo está consumado, a obra foi consumada, salvei os seus, todos que são meus estão salvos. Então tem aqueles que tomam decisão por causa de dinheiro, fama, vontade de ser maior, entre o espírito político, eu faço melhor do que ele faz. Sabe de uma coisa, que conclusão ter chegado? Vamos deixar as coisas nas mãos de Deus, o maior juiz é Deus, não cabe nós ficarmos julgando, isso é certo, não julgueis para que não sejais julgados. Deixa Deus julgar, deixa as coisas nas mãos de Deus. Deixa Deus resolver. Deixa, Deus matou Balaão. Não matou Balaão? A espada entre uma batalha que houve, porque ele quis perverter o povo de Israel. Deus não matou Coré, Datã e Abirão? Matou. Deixa na mão de Deus. Deus sabe melhor como resolver as coisas. Agora o terceiro grupo, que fica em cima do muro, porque são covardes e não tomam decisão por quem tem medo de perder o rebanho e o dinheiro. Porque já está velho, né? Não pode mais trabalhar, tem que exercer o ministério para sobreviver, tem que viver do suor do povo, do suor do rebanho, da lã das ovelhas. Então esses são os covardes, perfeitamente, que ficam em cima do muro. São contra o sistema, mas não manifestam, hipócritas, são fingidos. Tem medo de perder o povo, se manifesta para você ver se você não perde. Mas você é espertalhão, né? Você não é o bobão igual eu, que vou de peito, entrando de peito e tudo. Não, você é espertalhão. Você é inteligente, né? Você é estudado. Você é sábio, sim. Eu prefiro ser tudo isso que eu falei, um bobalhão, mas não ser hipócrita, fingido. Estar num lugar que eu não concordo com aquele lugar, mas estar ali por dinheiro e por causa de rebanho. Esses são os terceiros. Mas tem o último aqui, o quarto, que eu marquei. O quarto fica por favorecimento, oportunismo e circunstancialmente. Aquele tipo de casal que vive o casamento circunstancialmente. Não porque se amam. Assim tem pastores que estão em certos sistemas humanos, porque sabe que se mexer, vai perder. Covardes. Covardes e covardes. Vocês deveriam ficar com a Bíblia. Como o irmão Brana disse ao seu filho José, ao pastor José Brana: espero que José um dia calce esses sapatos. Pegue essa Bíblia e pregue este bendito Evangelho. É isso que queremos fazer. Que Deus abençoe. Até a próxima gravação, nos permitindo, Senhor. Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus lhe cubra com sua graça, com suas bênçãos, com seu amor e com suas misericórdias. Até a próxima. Deus te abençoe.
Orem por nós. Estaremos orando por vocês. Deus lhes abençoe.